amamos, Espírito Santo, e precisamos de Ti. Eu preciso de Ti, e sem Ti nada sou e nada posso fazer. Deus, muito obrigado, em nome de Jesus. Aleluia. Pode sentar, glória ao nome do Senhor. Cadê o Tiago? Já ligou aí, Tiago? Beleza, obrigado, querido. Amados, é um privilégio estar aqui. É uma honra estar aqui. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, agradecer ao amado Saulo Lana, né? Nós nos conhecemos no dia 5, só vou consertar aqui, né? Foi dia 5 de janeiro, num sábado, porque no dia 6 eu estaria completando 59 anos. Então nós comemoramos no dia 5. E ele foi, ele estava presente, a Raquel, o Jonathan, sobrinho dele, tocando teclado, e toda a família. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus colocou o Saulo na minha vida. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu não tenho pregado tanto quanto ele canta. Mas há poucos dias nós ficamos 2 semanas pregando direto. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. E eu dou graças a Deus. Há uns anos atrás, eu experimentei uma circunstância desagradável. Esse documento aqui vem do estado de Massachusetts, onde Boston é a capital. Lá eu tive um acidente. E aqui do lado aqui está a minha carteira de motorista com a minha foto. E do lado de cá, a licença de cadeirante. O acidente me levou para uma cadeira de rodas. Eu morava em Boston, em Massachusetts, foi lá pelos anos 87. Vocês não eram nascidos, só eu e Saulo, né? E Deus usou de misericórdia comigo, usou de grande compaixão com a minha alma. E nessas épocas de cadeirante eu dizia: Senhor, eu quero consumir os meus dias na tua causa. Eu quero consumir os meus dias, gastar os meus dias pregando. E Deus tem atendido esse pedido que fiz. Essa licença, amado, ela não tem data de vencimento. Aqui está escrito, esses jovens que vêm sem óculos, né? Está escrito indefinite. Indefinite é a palavra indefinido em português. Então a ciência, a medicina, me deram uma licença de cadeirante por compaixão. Me disseram: você não tem chance de andar. Eu caí, quebrei a coluna, dei uma platina de 13 centímetros, emendando a minha coluna, parafusada nos ossos. Naquele tempo a tecnologia ainda não estava como está hoje. Moral da história: em 93 eu mudo para Nova York. Então eu já estava andando quando eu mudei para Nova York. Mas em função de uma aposentadoria que viria depois, em Nova York eu tive que fazer perícia. Lá também tem NPS igual aqui, né? Agora é INSS, mudou, né? Quando eu fiz a perícia, Nova York, o estado de Nova York, também me considerou inválido. Mesmo o médico me vendo de pé na frente dele, porém a ciência fala mais alto para eles. O médico, vendo o resultado dos exames que eu passei pelaquela ressonância, ele olhou e falou: não, você não pode andar. O resultado aqui diz que sua coluna, você não pode andar. Resumindo, você é inválido. E me deram uma carta, e eles mesmos mandaram uma carta para o Departamento de Transporte de Nova York, e cada ano essa licença chega para mim. Aqui essa licença está dizendo aqui o vencimento dela, setembro de 2013, e vai vencer esse ano de setembro, porque eles imaginam que eu sou paralítico, amado. Para eles, para a ciência, eu não posso andar. O médico olha para mim e fala: você não pode andar. Eu falei: doutor, mas eu estou andando. Aí ele perguntou para mim: mas como? Eu falei: milagre. Ele falou: para, de milagre eu não falo, eu creio na ciência. Essa licença é só para o estado de Nova York, a State of New York. Ela tem um vencimento também, aqui embaixo, ano 2015, onde está furadinho aqui, 2015. Antes de sair de lá em dezembro, eles me mandaram mais essa, porque quando eu estou em alguma cidade dentro do estado de Nova York, eu coloco esse aqui no espelho de dentro do carro, fica penduradinho lá, posso estacionar. E se é dentro da cidade de Nova York,
Aqui atrás tem meu nome, meu endereço, que eu morava lá, Valdir Assis Viveiro, meu nome, endereço. A graça de Deus foi grande comigo, amado. Por isso é que eu levanto as mãos, eu choro, eu canto. Às vezes andando na rua, de repente eu falo, aleluia! Alguém assusta, o que foi? Eles não sabem se é pastor ou se é um louco, que é, mas é alegria, amado. Alegria vem, de repente vem aquela alegria de pensar, eu andava ali, estou andando agora nas minhas pernas. Lá em Meloviana aconteceu interessante, na igreja do Rinaldo, né? Eu estava pregando lá, o Saulo cantou, dá uma bênção, Deus operou, e lá tem assim mais ou menos uma altura, um pouquinho menos do que isso aqui. Mas o Saulo é magrinho, ele dá 40 quilos, eu pego 100 quilos. Ele pega uns 40 quilos, talvez, sei lá, uns 50. Não tem problema, vamos aqui na força das cordas vocais. O Saulo é magrinho. E ele naquela euforia, naquela unção toda, cantando, ele saltou, ele cantando e o pessoal, a igreja recebendo e tal. O Saulo foi caminhando aqui, amado, e ele pulou daqui de cima lá para baixo, cantando, mas magrinho desse jeito não tem problema. Quando eu estou, são chamados pelo teu propósito. Romanos 8, 28. Glória ao nome do Senhor. Eu nunca esqueço dessa palavra. Amados, o Saulo, como vocês estão vendo aí, ele naquela euforia, ele pulou daqui para lá, cantando, louvando e tal. E quando eu preguei, que fiz o chamado e as pessoas vieram à frente, eu também estava eufórico. Aí eu cheguei ali para pular. Mas quando eu olhei para pular, eu lembrei da coluna, lembrei da cadeira de roda, da platina. A dúvida veio, pula ou não pula? Mas eu tenho um amigo fiel. Eu falei, Espírito Santo, eu pulo ou não pulo? O Espírito Santo falou, pula. Eu pulei. Pulei e continuei louvando, colocando as mãos, orando, e o povo recebendo. E a glória de Deus foi tremenda. Terminou a reunião. Eu e ele, nós fomos para a casa do cunhado dele, Geraldo, e fomos comer lá alguma coisa. E estamos sentados lá, conversando lá com o Geraldo e tal. De repente o Geraldo olha para mim e fala assim, pastor, aconteceu uma coisa interessante lá na igreja. Eu falei, o que foi, Geraldo? O senhor lembra aquela hora que o senhor pulou? Eu falei, lembro. O senhor não pulou. Eu estava lá atrás e eu vi, o senhor flutuou. De onde o senhor estava, flutuou igual uma palha. E o senhor colocou o pé. Para mim, isso edificou a minha fé. Porque eu perguntei, Espírito Santo, pulo ou não pulo? Se ele dissesse não, eu dava a volta por lá. Ele falou, pula, eu pulei. Mas eu não pulei. Ele me pegou daqui e depois colocou lá. Glória ao nome do Senhor. Amados, chega de falar da gente, né? Vamos falar agora de Evangelho do Reino de Deus. Abre comigo em João capítulo 4. O sininho fica comigo, né, pastor? Se passar da hora, o senhor bate o sininho que eu paro. Glória a Deus. João, aleluia. Oh Santo. Amados, é João 4. Eu vou começar a ler do versículo, vamos, 43, por exemplo. João capítulo 4, versículo 43. Essa mensagem vai durar 10 minutos somente, tá? 15 no máximo. 9 horas eu quero passar a palavra para o pastor. A palavra de Deus diz assim: 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia. Está falando de Jesus. Jesus estava em Samaria, teve um encontro com a mulher samaritana, foi uma bênção. Os samaritanos foram cheios da unção. E no versículo 43 diz que 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia. Porque Jesus mesmo testificou de que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Canaã da Galileia, onde da
E havia ali, coloca atenção comigo, daqui para frente é que nós vamos pregar. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com Jesus e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava morto. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou aquele homem: a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra. A palavra é o verbo, e o verbo é Jesus. Queridos, nós vamos fazer uma observação rápida nessa passagem. Jesus estava em Samaria, no capítulo 4, ele teve um encontro com aquela mulher samaritana à beira do poço. Ele ficou lá alguns dias, e 2 dias depois ele sai dali rumo a Galiléia. Este homem fica sabendo que Jesus estava vindo. Chegando depois a Galiléia, os galileus receberam e tal. Segunda vez que ele foi lá, no verso 47 diz assim: ouvindo aquele homem que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque o filho já estava morto. Esse homem foi até Jesus com uma necessidade muito grande. Talvez alguns de vocês tenham tido a experiência de perder um filho. Graças a Deus eu tenho 4, estão vivos, glória a Deus por isso. Tenho 2 netos. A minha amada não está aqui hoje, porque o Senhor fez um convite a ela, dia 13 de julho de 2011, ela foi morar com o Papai do Céu. O Senhor tem me sustentado até aqui. Então já vivi a experiência de alguém morrer na família. Aquele homem, ele tinha receio que o filho dele morresse. Ele ficou sabendo que Jesus vinha, ia passar ali. Jesus estava passando por ali, ele vai até Jesus com uma necessidade. E ele pede Jesus, vamos, a palavra diz que ele rogou, ele insistiu, ele suplicou que Jesus fosse até lá para curar o seu filho, porque ele já estava morto. E Jesus diz para ele: se você não vê sinal e milagre, você não crê. No verso 49, o homem repete: Senhor, desce antes que meu filho morra. Era uma certa distância que Jesus talvez tivesse que andar para ir até lá. Jesus olha para ele e fala assim: vai, teu filho vive. Amados, essa resposta é que me chamou a atenção. Dá uma impressão para nós de que Jesus não atendeu aquele homem como devia. Aquele homem esperava que Jesus fosse com ele até a casa dele, olhasse o menino doente na cama e colocasse a mão e curasse aquele menino. Essa era a expectativa daquele oficial do rei. O homem não era um homem comum qualquer, ele era um oficial do rei. Era uma pessoa revestida de autoridade, tal qual Jesus, porém a autoridade dele era política, era militar, era terrena, e a autoridade do nosso Jesus é lá dos céus. Aquele homem esperava algo que Jesus acompanhasse, fosse até lá, e Jesus simplesmente fala com ele: vai, o teu filho vive. Imagina você o coração daquele pai. Eu vou usar a expressão que os americanos dizem: entra você nos sapatos daquele pai, ou se coloca no lugar dele, esperando que Jesus fosse com ele. E Jesus fala com ele: pode ir, seu filho vive. Mas esse homem estava muito distante da casa dele. E Jesus deu uma palavra para ele, uma palavra bem simples, sincera e objetiva: vai, o teu filho vive. Ele tem 2 opções.
ou não crer? Jesus falou com ele. Quantas vezes Jesus já falou com você? Quantas vezes eu e você estamos aqui cultuando nessa noite? Jesus já falou conosco. Quantas vezes você já pediu: Senhor, me socorre, a coisa chegou no final, não tem mais saída? Quantas vezes eu falei: Senhor, me tira daqui, aqui não é meu lugar. Não, eu sei que não é, a circunstância me colocou aí. Quantas vezes você esperou uma resposta de Jesus? E quantos aqui nessa noite estão esperando? Saiu de casa hoje com o coração às vezes apertado, pensando: hoje eu vou ouvir, hoje Jesus vai falar comigo, hoje Jesus vai me socorrer, hoje Jesus vai resolver aquele problema. Quantos talvez saiu da tua casa com esse pensamento no teu coração, e você veio no lugar certo, porque Jesus está aqui. As últimas palavras registradas no Evangelho de Mateus, no último capítulo, Mateus 28, as últimas palavras, Jesus disse assim: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todo dia Jesus está conosco, amado. Isso me confortava naquela cadeira de roda. Eu falava: o Senhor está comigo. Como o Senhor está comigo? E eu estou aqui movimentando com dificuldade. Mas há um tempo preparado por Deus. Há um tempo que Deus quer às vezes te ver caminhando, às vezes até em prova, em luta. E há um tempo às vezes de silêncio. É interessante, às vezes nós colocamos a circunstância na mão de Deus e Deus silencia. Ele para. Nós imaginamos: ele esqueceu de mim, ele não quer falar comigo. Um dia eu pensava assim, de repente veio um pensamento ao meu coração. Me fez lembrar quando eu estava nas classes estudando, lá dos inícios, por exemplo. Quando o professor dá aula, ele fala, ele explica, ele mostra no quadro negro, tudo aquilo. Mas no dia da prova, o professor fica caladinho, braços cruzados, só olhando os alunos, ver se não tem ninguém colando. Era assim no meu tempo. Então Deus falou: no momento da prova, é momento de silêncio. Deus está só observando como é que eu e você passamos pela prova. É muito importante como você aceita e como você passa pela prova. Se você passa pela prova murmurando, você vai entristecer o coração de Deus. Se você passa pela prova blasfemando, falando palavras sem nexo, que não precisam ser ditas, você vai entristecer o coração de Deus. Mas se você passa pela prova de cabeça erguida, sabendo que Jesus está conosco todos os dias, então Ele está no dia da prova. Aquele dia que a gente briga com a esposa da gente, Ele está também com a gente, como está com ela. Ou que ela briga com a gente, aquele dia que aborrecemos com o nosso filho, ou o filho conosco, Ele está também. Porque Ele não abandona, Ele é fiel. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele quer fazer comigo e com você o mesmo que Ele fez com aquele homem. Vai, teu filho vive. Amados, o texto diz que aquele homem foi, no versículo 50, disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu. O que é crer? O que é que você entende pela palavra crer? Crer é acreditar? Sim. Eu não sei, deve ter mais sinônimos para essa palavra. Mas basicamente o crer é esperar, é confiar, é ter certeza e transformar sua certeza em convicção. Ainda que o seu amigo, a sua amiguinha, seu colega, seu namorado, seu noivo fala: não vai dar certo. Mas você assenta no coração como fez Daniel: vai dar certo sim. Transforma a certeza em convicção. Por que eu estou dizendo isso? Porque o autor da carta aos Hebreus disse isso no capítulo 11, verso 1. A fé é a certeza do que eu espero. Então crer é esperar. Espera que Deus está agindo, Deus está trabalhando. Deus não para de trabalhar, amados. E fazer milagre para Deus é a rotina do dia a dia de Deus. Para nós às vezes é surpresa. Nós às vezes quando vemos o milagre, nós falamos: ai Senhor, a gente assusta, fica. Porque para nós somos incrédulos, amados. Infelizmente. Mas para Deus não.
Para Deus não existe surpresa. Sabe por que não? Porque antes de você e eu sermos formados no ventre da nossa mãe, o salmista disse no Salmo 139, diz que quando nós éramos uma substância sem forma, Ele escreveu os nossos dias no seu livro. Então Ele conhece você antes de você existir, conhece hoje e conhece até o último instante da nossa vida aqui na terra. Ele sabe tudo a meu respeito. Ele sabe as coisas que ainda vão acontecer, que eu não tenho a menor ideia. O Senhor está no controle. Aquele homem creu e ele foi. O versículo diz assim: creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Ele foi embora. No versículo 51 diz assim a palavra: e descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro e seus servos e lhe anunciaram dizendo: o teu filho vive. Os empregados da casa daquele homem, quando viram ele talvez ao longo, ele vinha vindo para casa, foram até ele dando a notícia, que eles pensavam que era uma notícia nova, assim, que o homem não soubesse. Falou: olha, o teu filho vive. Ele para e faz uma pergunta. No versículo 52 ele pergunta assim: a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem. A palavra diz ontem, às 7 horas. Esse ontem me faz entender que o encontro dele com Jesus pode ter sido às 7 horas da noite. E ele andou até meia-noite, aí terminou o dia, passou para um novo dia e ele chegou em casa de manhã. E disseram: ontem o menino ficou bom, às 7 horas. Imagina quantas horas esse homem andou com essa resposta no seu coração. Eu quero pensar, não existe esse detalhe registrado aqui no Evangelho, mas me faz pensar que se foi ontem às 7 horas, ele andou toda a noite até chegar na sua casa e receber a notícia: o seu filho vive. Parece que alguém disse que o choro pode durar uma noite e a alegria vem ao amanhecer. Aquele homem chega e recebe a notícia: teu filho vive. E ele pensa: que horas que vocês viram que ele ficou curado? Ontem às 7 horas. Amados, eu não sei quantas horas tem a sua noite. Só sei que o choro pode durar uma noite. Uma noite pode ser de 12 horas, 8 horas, ou quem sabe, 1000 dias é como um ano é como 1000 dias. Mas não creio que o Senhor vai deixar ninguém na prova 1000 anos, de forma nenhuma. Mas se você veio hoje esperando ouvir uma palavra do Senhor, uma palavra revelada, a palavra rema é essa: o homem creu na palavra. Creia na palavra. Coloque-se de pé, por favor. Creia na palavra que você ouviu nessa noite. Creia nessa palavra simples, sincera e objetiva, porque aquele homem, aquele oficial do rei, ele creu na palavra que ele ouviu e ele caminhou desde as 7 horas até chegar na tua casa e encontrar a notícia: o teu filho vive. Eu não sei qual o problema que te trouxe aqui hoje, se foi só o motivo da adoração e do louvor, ou se foi uma causa que vem te incomodando. Mas seja qual for o problema, eu te convido nesse momento a fechar os teus olhos. Se você veio com problema, algum tipo de problema, seja doença, seja enfermidade, seja prova, seja luta financeira, luta no relacionamento conjugal, no relacionamento de família, seja qual for o problema,
aqui no nosso meio, que veio nos visitar, ou passou por aqui e entrou nessa porta, se você ainda não viveu uma experiência pessoal com Jesus, se você ainda não disse: Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, eu te convido a dar um sinal aí onde você está, para que nós possamos orar por você e você receber essa bênção, que é o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Tem alguém no nosso meio que ainda não é cristão? Alguém que ainda não levantou a mão para aceitar Jesus? Se tiver, usa dessa oportunidade, que pode ser a última. Eu não estou te ameaçando, estou lhe dizendo que pode ser a última mensagem que eu prego. Jesus pode voltar nos próximos minutos. Pode ser o último culto que nós participamos. Levanta a tua mão e nós vamos orar. Se tem alguém, tem lá um irmão lá atrás que levantou a mão. Cadê um obreiro que pode ir lá com ele? O irmão levantou a mão lá atrás. Aleluia. Tem mais alguma pessoa, irmão? Se tem mais alguém, um dos obreiros pode até lá orar com ele. Aleluia. Tem um irmão de camisa azul com a mão para cima lá. Ele quer hoje receber essa bênção. Ele aceitou o convite de hoje receber Jesus de Nazaré como Senhor e Salvador da sua vida. O pastor já está indo aí orar com você, irmão. Tem mais alguém, irmão? Tem mais alguém que quer fazer essa decisão? Essa decisão é a decisão de quem tem coragem, de quem quer passar a eternidade com Deus. Se não tem ninguém que quer aceitar hoje, eu te convido. Tem alguém desviado, alguém que está afastado, alguém que por algum motivo afastou do caminho do Senhor e você quer reconciliar essa noite? Tem alguém que por acaso afastou dos caminhos do Senhor e quer nessa noite reconciliar? Se tem, levanta a mão, dá um sinal, e nós estamos aqui para orarmos juntos. Tem alguém? Coloque a mão para cima. Se não tem, eu vou parar de convidar, entendeu? Esse convite é um convite sincero e objetivo. Não é uma propaganda. Eu não vou baixar o preço para você aceitar, não. Você tem que implorar para Jesus te aceitar. É Ele que nos aceita e é Ele que nos redime. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor continue abençoando a cada um de nós.